8 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol e hoje nós vamos conversar com o médico oftalmologista, Dr. Daniel Kamlot, para entender como que o colesterol também afeta a visão. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Salatiel. Daniel, hoje nós vamos falar como o colesterol alto pode afetar a visão. O colesterol é um problema muito frequente na população brasileira e, além das doenças cardiovasculares, também pode acometer a visão. Sim, com certeza. O colesterol alto, a hipercolesterolemia, associado com obesidade, tudo isso vai fazer parte da síndrome plurimetabólica, que pode afetar a visão, afeta a parte cardiovascular, e os nossos olhos também têm vasos, então eles também são afetados pelo colesterol alto. A nossa retina é irrigada e possui artérias, veias, e que quando o colesterol alto, ela também pode ser entupida, causando oclusões da vasculatura da retina, que seria a oclusão da veia da retina, só de um ramo da veia da retina, existe a oclusão arterial, que a maioria das vezes costuma ser mais grave, e até mesmo a síndrome isquêmica ocular, que o colesterol alto pode criar trombos, êmbolos, que podem entupir essas veias e não deixar o sangue irrigar completamente a retina, causando essas sequelas. Daniel, agora, o paciente apresenta alguns sintomas ou, diante do diagnóstico do colesterol elevado, já deve procurar um oftalmologista? É sempre bom fazer uma avaliação anual com o oftalmologista, independente de ter algum problema cardiovascular ou não. Mas quem tem o colesterol alto, quem tem a pressão alta arterial, diabetes, tudo isso deve ser avaliado também com o oftalmologista para poder avaliar essa vasculatura, a vasculatura dos olhos. Então, ela pode ter um afinamento maior, uma tortuosidade maior, no cruzamento entre veias e artérias. Tendo essas alterações, existe uma chance maior dessa oclusão. E isso pode ser avaliado precocemente pelo oftalmologista, indicando o paciente também o tratamento sistêmico, evitando complicações oculares. Sobre o tratamento, esses problemas, né, são reversíveis? A gente sempre tem que diferenciar se a oclusão ela é mais isquêmica, se ela é não isquêmica. Então, existem casos onde existe um edema macular associado a isso, que seria um inchaço na mácula. A mácula é a nossa área nobre da visão, por onde a gente enxerga, a nossa área central da visão, e existe um inchaço nessa área central, porque onde aconteceu essa oclusão, existe um vazamento dos vasos. Esse vazamento causa esse inchaço. Quando esse inchaço não vem associado de uma isquemia, de uma falta de oxigenação muito grande, a gente faz tratamentos com aplicações de medicamentos de antiangiogênicos ou até mesmo corticoides que fazem diminuir esse inchaço. Agora, quando existe a isquemia, a falta de oxigenação, pode existir uma sequela e com esse tratamento a visão não melhorar muito. Então, deve ser diferenciado com alguns exames, até mesmo fundo de olho, mapeamento de retina, e complementado com exames do OCT, que seria a tomografia de coerência óptica, mostrando o quanto que tem de edema nessa área central da visão, e até mesmo a angiofluorescenografia, que seria um exame de contraste. A gente faz o contraste nesse paciente, e é avaliado a retina, esse contraste vai passando, a gente consegue ver se existe uma falta de oxigenação ou não. E indicado ou não também, nesse caso, o laser. O laser vai evitar complicações quando existe a isquemia, evitando o surgimento de neovasos, hemorragias e descolamento de retina. Agora, o mais importante é o controle da doença, do colesterol, que inclusive hoje tem medicações muito boas. Então, é um tratamento que tem o tratamento oftalmológico, mas deve ser seguido do tratamento com o cardiologista para poder controlar o colesterol. Não sei se o colesterol tem cura, mas tem controle. E através da medicação, da dieta, a mudança do estilo de vida, dá para ter uma vida muito melhor e muito mais segura, não só no aspecto visual, mas no total, né? Porque é uma doença grave. Sem dúvida, quando a gente encontra essas alterações oculares, a retinopatia hipertensiva, ou até mesmo essas oclusões, como eu falei, a gente deve avaliar a causa. A causa pode ser um êmbolo, um trombo que entupiu a veia, a artéria, e até mesmo um pico hipertensivo. Então a gente pede para procurar o cardiologista, já pede o Doppler de carótida para ver se existe algum entupimento da carótida atrapalhando essa oxigenação da retina. Nisso a gente pode fazer o diferencial dessa síndrome isquêmica ocular, que tem a ver com esse entupimento da carótida, pede um ecocardiograma para saber se pode ter tido algum êmbolo que soltou e pode ter
devido para a artéria, que vai irrigar a retina, ou até mesmo a gente solicita um mapa para saber se está tendo algum pico hipertensivo, a gente pergunta para o paciente se ele tem pressão arterial alta, ele fala que não, a gente pergunta se tem alguma apneia do sono, que pode estar dando algum pico hipertensivo até mesmo durante o sono. Então, a gente deve investigar a causa sistêmica e não ficar ali só parado avaliando o olho. Então, a gente deve ter essa avaliação sistêmica, descobrir a causa e tratar a causa sistêmica e a alteração ocular. Nos exames de rotina com oftalmo, também podem aparecer esses sinais, né? E já começar um tratamento precoce e acionar também a outra parte, né, do controle do colesterol com outro profissional, no caso cardiologista. Por isso que é importante a gente sempre falar da importância de ir ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano, né, Daniel? Sem dúvida, e o exame oftalmológico não vai ficar resumido ali só na avaliação no grau, isso é o de menos, é o começo do exame oftalmológico. Deve ser feito o fundo do olho, principalmente nesses pacientes, onde vai ser avaliado essa vasculatura, essa vascularização do olho, e nisso que a gente vai perceber se existe uma retinopatia hipertensiva leve, moderada, isso vai ser conversado com o cardiologista, a retinopatia diabética nesses pacientes diabéticos, então tudo isso deve ser avaliado, conversado com o paciente e com o seu médico, endocrinologista, cardiologista, e feita essa avaliação, como eu falei, conjunta entre todas as especialidades. Então, essa conversa entre todas as especialidades é muito importante para a profilaxia e evitar as complicações oculares e sistêmicas desse paciente. Daniel, existe uma diferença entre o exame de vista convencional, que as pessoas às vezes fazem até numa ótica, sem querer polemizar, apenas para medir o grau, e um exame oftalmológico que avalia a saúde ocular como um todo, certo? Sem dúvida nenhuma. O exame na ótica vai avaliar o grau, não vai ter noção do que acontece ali no fundo do olho. E às vezes o paciente tem esse sinal de um problema, não é avaliado e poderia ser tratado precocemente antes que causasse a complicação, que às vezes o tratamento é mais difícil. Então, não vai se resumir no exame de grau. O exame de grau, como eu falei, é o início da avaliação oftalmológica. E nisso a gente vai avaliar fazendo a biomicroscopia, que é a avaliação do olho em si, do segmento anterior, avaliar se tem catarata, alguma alteração na córnea, que seria o tampão do relógio, se existe a pressão do olho alto, que seria o glaucoma, que é uma doença silenciosa que a gente pode tratar também precocemente, evitando uma cegueira futura, que é a principal causa de cegueira irreversível na população, e a avaliação do fundo do olho, como eu falei. O fundo do olho, né, como eu falo, os olhos são a janela do nosso corpo, então a gente consegue perceber alterações oculares que fazem a gente procurar alterações sistêmicas, e a gente consegue tratar precocemente com essa alteraçãozinha que a gente encontra e começa a fazer a investigação sistêmica sem que haja alguma complicação maior. Daniel, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Será um prazer. Muito obrigado você também pela companhia. Eu espero você para o nosso próximo programa, mas até lá nós podemos conversar pelas redes sociais, especialmente pelo nosso perfil no Instagram, @canaldoutortv. Te vejo lá.